Bora lá. O que é um DNS? Imagina o DNS como uma agenda telefônica, só que na internet. Quando você quer ligar para alguém, você não vai decorar o número, né? Você só procura o nome. O DNS ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Ele pega o nome do site que você digitou no navegador e encontra o endereço IP, que é como o número de telefone do servidor onde o site está hospedado. Mas para que serve o DNS? O DNS ele vai facilitar a sua vida. Afinal, ninguém vai querer decorar números como 192, 168.1.1, né? Então o DNS permite que a gente use nomes fáceis como netflix.com e ele também vai servir para conectar você aos serviços certos. Sem o DNS, seria impossível enviar e-mails, ver vídeos ou até mesmo usar aplicativos do dia a dia. Então, como é que o DNS funciona? Agora vem a parte interessante. Quando você digita www.nomedosite.com no navegador, rola um processo nos bastidores. Vamos quebrar isso em 4 passos simples. Primeiro, ele vai consultar no cache local. Então, o computador dá aquela olhadinha básica. Já saiu o IP desse site? Se sim, ele já conecta direto. No passo 2, consulta ao servidor DNS do provedor. Então, se não tiver no cache, ele pergunta ao servidor DNS do seu provedor de internet, tipo, ei, você sabe onde está esse site aí? Passo 3, ele vai buscar nos servidores globais. Se o provedor não sabe, ele vai subir numa hierarquia, que a primeira vai ser no root server, que é a raiz, onde encontra os sites.com. O TLD server, beleza. E o site.com, no caso o site é o nome, e o servidor autoritativo. Tá aqui o IP certinho desse site. E a quarta é basicamente a resposta final, que depois que o navegador descobre o IP, ele vai direto ao servidor e o site aparece para você. Então, um resumo rápido, o DNS é tipo um detetive. Ele descobre para onde o seu navegador deve ir, é rápido, eficiente e essencial para a internet funcionar como conhecemos hoje. Para começar a instalação do servidor DNS, primeiro você tem que verificar se há alguma atualização do sistema. Para isso você vai utilizar o comando sudo apt-get update. Caso tenha alguma atualização, você tem que atualizar o sistema. Para isso você vai utilizar o comando sudo apt-get upgrade-y. Depois do sistema atualizado, você vai precisar instalar o Bind9, que é basicamente o serviço principal para configurar o servidor DNS. Para isso você vai utilizar o comando sudo apt-install bind9-y. Depois de ter instalado o Bind9, é só instalar o DNS, que é o comando é sudo apt-get install dns utils-y. Meu nome é Isabela Santos e eu vou explicar um pouco sobre a configuração do DNS, servidor DNS. Antes de mais nada, devemos entender que temos 3 tipos de configurações no servidor DNS. O primeiro servidor DNS é o primário, ou master, como podemos dizer. Ele é aquele que armazena os arquivos de zona originais de um domínio. Ou seja, ele vai ser a fonte principal das informações de DNS e seus domínios que tem configurado nele, né? Ele vai armazenar lá dentro suas zonas. E ele gerencia e vai controlar os registros DNS de um domínio. Nós devemos usar sempre que for responsável por um domínio e precisar gerenciar diretamente os registros. O servidor DNS secundário
nós usamos mais como uma espécie de cópia do servidor primário. Ou seja, é uma cópia de segurança que vai ter os mesmos dados do servidor primário através de uma transferência, né? E ele vai ser uma espécie de backup do primeiro servidor. Aí ele é bom porque quando o primeiro estiver indisponível, a gente pode utilizar o secundário. E também todas as edições que tivemos no servidor primário, o secundário também vai estar atualizado. Isso que é bom. E o terceiro é o servidor DNS de cache, que ele não é autoritativo, né, para nenhum domínio, e vai agir mais para consulta dos clientes e vai armazenar temporariamente umas respostas de cache. Ele vai resolver nome de domínios, consultando outros servidores DNS, como os servidores raiz, né? E vai armazenar lá para melhorar a velocidade e reduzir a carga na rede temporariamente, né? E nós devemos usar para justamente deixar algo mais leve e reduzir a dependência de servidores externos. E essa é a ideia primeira, antes de se configurar, e vamos configurar agora. Para configurar o servidor primário, nós precisamos editar o arquivo de configuração. Nós vamos definir a zona que o servidor primário irá gerenciar. Então, nós vamos com sudo nano colocar o local onde está esse arquivo. E vamos adicionar a seguinte configuração. Colocaremos a zona e vamos criar um domínio, que no caso é gvt.com. E o tipo vai dizer qual o tipo de zona que será, que é master, que no caso será o servidor primário, e file, que é o arquivo onde essa zona vai estar. Então a gente vai direcionar para onde a zona do gvt.com vai estar localizado. Depois salva e agora a gente vai configurar o arquivo, a gente vai criar o arquivo de zona.
nós vamos sudo cp, vai colocar o dblocal e vamos editar para o dbgvt.com, porque vai ser a zona que a gente vai ter do gvt.com, do nosso domínio. Dentro do arquivo, abrindo ele, nós teremos essa imagem, essa interface, e nós vamos trocar o nome localhost pelo nosso domínio, que é gvt.com. Esses arrobas que estão na frente, eles indicam que é o principal, o DNS principal da zona. E esse in que está logo à frente significa que é o que está direcionando o IP do servidor primário. E basicamente é essa que fica a configuração de nossa zona. A gente adiciona o nosso IP, que é o IP do servidor primário, e faz a configuração. E por fim, para finalizar a configuração do servidor primário, faremos uma verificação com o comando sudo named check config e sudo named check zone gvt.com/etc/bit/db.gvt.com, que irá verificar se toda a sua zona está correta. Se aparecer OK, isso significa que deve estar funcionando. E é assim que configura o servidor primário para gerenciar o DNS.